Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de História, data 7/12/2020. O assunto de hoje é Agricultura e o Meio Ambiente. Vamos abrir um livrinho de História na página 114. Por que 114? Porque a tia fez a atividade da página 116, 117 e não falou aqui da página 114. E ela é muito interessante, nós não podemos pular essa página aí. Até porque aí é uma conexão com ciência e geografia dentro de história. Vamos lá? Todo mundo abrindo o livrinho na página 114. O que é o tema aí de hoje, gente? Tá falando do que? Agricultura e meio ambiente. Agricultura, gente, meio ambiente a gente falou já várias vezes em ciência, né? Isso por isso que eu digo que é uma conexão com geografia, com ciência, não é isso? E a agricultura? O que é agricultura? É o conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas com o objetivo de obter alimentos, bebidas e etc. Então, a agricultura, quando você vê falar numa palavra, meu pai, por exemplo, agricultor, é uma profissão. O que é agricultor? São aquelas pessoas que cultivam alimentos, não é isso? Eles vão até aquela plantação de roça, aí lá plantam arroz, plantam feijão, plantam soja, não é isso? Então, essa é a chamada agricultura, não é isso? Por exemplo, vamos ver aí na página 114. Uma das principais finalidades da agricultura é produzir alimentos. Muito bem. No Brasil, grande parte dos alimentos é cultivado por pequenos produtores conhecidos como agricultores familiares. Existem dois tipos de agricultores, que é o familiar e o comercial. Nós vamos definir de um por um. Esse tópico aí está falando do quê? Do familiar. Depois o outro é comercial. Qual é a diferença de um para o outro? Vamos ver? Então, no Brasil, grande parte dos alimentos é cultivado por pequenos produtores conhecidos como agricultores familiares. Por exemplo, maioria daqui do nosso município são agricultores familiares, são aqueles agricultores que possuem não aquela abundância de terra, mas pequenas terras que eles mesmos podem produzir, cultivar esses alimentos sozinhos, só com as próprias os braços dele. Geralmente eles não vão usar aquelas máquinas de grande porte. Eles mesmos, olha o que é que eles fazem, por exemplo, esses agricultores familiares. Primeiro aí, ó, ele arar. Primeiro é arar. Mexer, resolver a terra com ferramentas. Olha o que é que ele está fazendo aí. Ele está mexendo na terra, né, crianças? Agricultor familiar é responsável por uma importante parcela da produção de alimento como milho, feijão e mandioca, que nós temos muito no nosso município. Em seu trabalho, o agricultor utiliza algumas técnicas como aragem, adubação, semeadura e irrigação. Vamos ver de uma por uma aí. Essa primeira aí é arar. O que é que a arar faz? O que é o serviço? É mexer, resolver a terra com ferramentas. Aí está o exemplo. Vocês estão vendo aí a pessoa com um boizinho aí, a máquina. Segundo, depois que ele faz essa máquina aí, é todo um processo, né? Uma sequência. Depois ele vai adubar. Adubar é colocar a substância na terra para as plantas crescerem mais rápido. É que nem a gente faz, a maioria de vocês, a mamãe de vocês, mesmo não tendo roça, mas eles criam planta, faz um canteiro em casa, ela prepara a terra, depois coloca o adubo para poder plantar, não é isso? Terceiro, semear. É plantar a semente na terra, é o que eu acabei de dizer. Bota o estrume, depois planta. E quarto, irrigar, molhar a plantação com água. É o que nós fazemos. A gente vai plantar o planteiro, é uma sequência. Que nem eu falei para vocês. Prepara o material, o canteiro. Depois prepara a terra. Depois coloca o adubo. Aí coloca as sementes. Depois vai aguar aquela semente para elas crescerem, não é isso? Outra fonte de alimento é importante a agricultura comercial, que é essa aqui. A comercial, já falei da familiar, que são pequenos produtores, agricultores. E a comercial, praticada em grandes propriedades. Produtos como café, soja, milho, açúcar, são cultivados por consumo interno e também para ser vendido em diversos países.
Essa agricultura comercial são aquela de grande porte, que nem a soja. Aqui no nosso estado, existe vários plantadores de soja, agricultores que plantam a soja, e essa soja é comercializada em outros estados, não é só aqui no Piauí. Por quê? Porque é em grande quantidade. Então são os agricultores comerciais, não é isso? Então, que é em grandes propriedades, a terra também é adubada, arada, semeada e irrigada, mas nela as técnicas são usadas diferentes. É o mesmo processo do familiar, é usado no comercial. A única diferença é que no familiar é feito por pessoas mesmo, né? Poucas pessoas vão lá e dá conta de cultivar aquela terra. Já no comercial, já que é em grande quantidade, não é possível o homem fazer com suas próprias mãos. Eles vão usar técnicas diferentes, que são o quê? São aqueles tratores, são máquinas super diferentes, né? Então, como é feito esse daí? Vamos ver o comercial. Primeiro, com grandes tratores, os agricultores aram mais a terra em menos tempo. Muito bem, porque é mais quantidade. Se fosse arada pelos homens, ia demorar muito tempo, por ser grande quantidade. É o que eles fazem? Eles pegam os tratores para fazer o serviço que o homem faria, não é isso? Segundo, a máquina aduba o solo e planta a semente em seguida. Existe uma máquina que faz isso, gente. Terceiro, grandes estruturas irrigam a plantação por dezenas de metros. Para proteger a plantação e ter boa colheita, alguns agricultores aplicam substância química na lavoura, chamada de agrotóxico, para combater insetos e plantas nocivas à lavoura. Se usados de forma irresponsável, porém, os agrotóxicos prejudicam a nossa saúde e o meio ambiente. O que fazer? Olha, antes de eu ler esse outro item, nós temos aqui em nossa cidade, na nossa comunidade, nós temos o platô de Guadalupe, onde tem plantação de que a maior plantação aqui do nosso platô é o quê? Plantação de bananas. Só que aqui também eles usam agrotóxicos, não é isso? Só que em pequena quantidade. Por quê? Porque se ele usar em grande quantidade, isso vai ser prejudicial às pessoas que vão consumir a banana, não é isso? Então tem todo um processo para não prejudicar a saúde das pessoas. O que você pode fazer? É possível reduzir a quantidade de agrotóxico de frutas, verduras e legumes antes de consumir. Uma das maneiras de fazer isso é lavar bem cada alimento. Uma coisa importantíssima. Todas as vezes a gente vai até um supermercado, a gente vai comprar as verduras, é fundamental a pessoa lavar bem mesmo as verduras. Por quê? Porque a gente não sabe ao certo se naquelas verduras foi usado muito agrotóxico, não é isso? E que vai ser prejudicial à nossa saúde. Então é importante, uma das coisas que a gente deve mais fazer é lavar bem os alimentos antes de consumir, não é isso? Então, crianças, aí está o nosso assunto de hoje. A tia falou de quê? De agricultura e o meio ambiente. Vai uma tarefinha para vocês desse assunto. Vai uma atividadezinha digitada desse assunto. A tia não podia pular para frente sem falar desse assunto, que ele é muito importante, não é isso? Entender o que é agricultura, como são feitos, qual é a diferença da agricultura familiar para a agricultura comercial. Mesmo que a tia tenha falado para vocês, mas está escrito na página 114 e 115. Dê uma lida aí com o papai, com a mamãe. Se não entendeu direitinho como a tia explicou, peça para papai, mamãe, o irmão, ler novamente com vocês para ficar mais claro, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e continue em casa. Beijos da tia.